E vamos lá, né? Então, já que eu iniciei a gravação agora, vamos dar mais uma boa noite a todos que entrou por último e relembrar. Seminário temático da disciplina 3, ela tem a temática de tecnologias assistivas na educação inclusiva. Então, cada disciplina desses seminários temáticos que vocês fazem por semestre, ele tem uma temática, tem um foco. Nosso foco são as tecnologias assistivas voltadas para a educação inclusiva. Ela vai ser trabalhada, essa disciplina, em parceria com a disciplina de pesquisa e prática pedagógica da professora Lilian. Então, com exceção dessa aula, as demais aulas vão ser em horários compartilhados com a professora Lilian. Todas as atividades agora vão ser compartilhadas. A diferença é que essa disciplina só tem uma carga horária de 20 horas, que é praticamente só para executar a oficina. É uma primeira aula que eu faço introdutória e as demais aulas são já para pensar na oficina, aula para apresentar o projeto das oficinas e as outras aulas para execução da oficina. São 5 aulas nessa disciplina. Essa primeira aula, uma aula para apresentação do projeto da oficina, são 2 aulas são para execução das oficinas, que as oficinas elas vão ser construídas no formato de 6 a 8 horas, vai depender da oficina que vocês vão escolher, mas é uma carga horária entre 6 e 8 horas. E aí, a última aula, que é uma aula final, onde vocês vão fazer um relatório final da oficina e vão apresentar. Então, são apenas 5 aulas, é disciplina bem curtinha e que parece que se emenda com PPP no final. A gente já faz isso para facilitar, para que vocês não tenham que construir 2 oficinas no final do semestre, diferente para as 2 disciplinas. Então, a gente procura fazer de um formato equilibrado, onde vocês construam uma única oficina. Aproveitar aqui, tem alguém dessa turma aqui que não esteja fazendo PPP3? Tem algum desse? Pelo que eu estou vendo aqui, só que não é dessa turma é o Leandro, né? Eu acho que os outros alunos são todos dessa turma. Tem alguém que não esteja cursando PPP3, não, né? Todos que estão aqui. Acho que o Leandro não é dessa turma, mas o Leandro, quer dizer, não é dessa turma, mas o Leandro, pelo que eu sei, está fazendo PPP3 também. Então vamos lá, bola para frente. A temática da nossa disciplina é essa, as tecnologias assistivas. A ementa da nossa disciplina, né? A ementa é o quê? O conteúdo que tem que ser trabalhado na disciplina. São as tecnologias assistivas e a mediação pedagógica, modalidades e tendências dos ambientes pedagógicos informatizados para a educação inclusiva, interação com softwares específicos e não específicos para a educação especial, minicursos e oficinas sobre tecnologias assistivas na educação inclusiva e relatório das atividades. E aí, o que é que vai acontecer? Essas modalidades e tendências dos ambientes pedagógicos informatizados, o segundo e o terceiro item, eu deixo para vocês trabalharem dentro das oficinas. Vocês vão trabalhar de uma forma mais específica dentro das oficinas, porque a carga horária é muito curta. Já que vocês vão fazer as mini cursos de oficina, então nós vamos ver essa parte mais aprofundada dentro das oficinas. Nessa primeira aula, eu explico esses principais conceitos de tecnologias assistivas, educação inclusiva, educação especial, vou fazendo essa diferenciação hoje, para que aí vocês tenham uma noção melhor de como construir o projeto e as oficinas. Hoje a gente vai ver aqui o que é a educação especial e a educação inclusiva, são coisas diferentes, parecidas, de certa forma se complementam, mas são coisas diferentes, conceitos diferentes. Que são as tecnologias assistivas, conceito de mediação pedagógica. Eu vou só citar, não vou ficar aqui falando, apresentando sobre leis, decretos e portaria, mas vou citar algumas que vocês possam conhecer e se aprofundar depois, se quiserem ler um pouquinho mais. Então, eu vou listar para vocês algumas leis, decretos e portarias relacionadas à temática da educação inclusiva, educação especial, e vamos conversar sobre os projetos das oficinas. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, vocês podem interromper, podem perguntar, que a gente vai interagindo aqui e vamos conversando. Eu só ir acompanhando para ver se chegaram mais alunos,
Tá ainda... Bom, eu vou adiantando. A aula vai ficar gravada, dá para ficar aguardando os colegas chegarem. O primeiro conceito que eu trago aqui é de educação especial. A educação especial ela é o ramo da educação voltada para o atendimento da educação de pessoas com alguma deficiência, né? E aí, segundo a LDB, ela entende por educação especial, né? A educação para os efeitos dessa, no caso, entende-se por educação especial para efeitos dessa lei, ou seja, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, entende-se a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Isso é bem importante frisar, né, que a educação especial ela deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, assim, não é só deficiente, não é só deficiência física que está englobado aqui. Aqui você tem os transtornos globais, pode ser o espectro do autismo, pode ser os alunos com pessoas com síndrome de Down, você pode ter a síndrome de Asperger e diversos outros transtornos. Pessoas com TDAH, né, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Então, você tem uma série de transtornos que estão aí e isso aí é o que está dentro da lei, mas a educação especial trata também de outras dificuldades de aprendizagem hoje em dia, que não está embutida diretamente dentro da lei, mas quando você vai estudar um pouquinho a educação especial, você vê que tem um conceito de deficiência de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem também. Então, muitas vezes você acaba abordando também as dificuldades de aprendizagem e, em muitos casos, não está ligado necessariamente a uma deficiência física ou algo neurológico. Esse aí é basicamente o conceito da educação especial. Perceba que, de certa forma, a educação especial, por lei, quando você vai analisar a LDB, ele define um público-alvo, a deficiência, os estudantes com deficiência, com transtornos globais, e aí você pode, para a literatura, analisar melhor quais são esses transtornos, algum desses que eu já citei, né? Síndrome de Asperger, autismo, TDAH e alguns outros transtorno do desenvolvimento e as altas habilidades ou superdotação. Os alunos superdotados também, eles podem ser considerados aí alunos especiais, tem que ter um acompanhamento diferenciado. Não é raro a gente ver reportagem de adolescentes, de crianças que estão fazendo faculdade aí, tem um superdotado aí que conseguiu passar na disciplina do Artes aí, vou mandar o pessoal do EE acompanhar aí a galera que passou em estrutura de dados, tem algumas pessoas com super habilidade aí nessa turma também, né? Conseguiram uma façanha muito boa, e 0 para 2 aprovados é mais de 1000% isso aí. E aí eu trago, depois de falar da educação especial, a gente vem com outro conceito que é a educação inclusiva. Além da educação especial, a gente tem o conceito de educação inclusiva, que é importante diferenciar uma da outra, né? É importante saber o que é cada coisa para a gente não se confundir, não embolar as coisas. Na educação especial, o ensino é totalmente voltado para os alunos com deficiência. Vocês perceberam lá que a educação especial ele trata do aluno com deficiência, como é que chama isso? Os transtornos globais de desenvolvimento. Esses transtornos globais, eles normalmente são transtornos neurológicos. O autismo é um problema neurológico, a síndrome de Asperger e as diversas outras. E as altas habilidades ou superdotação. Então, a educação especial ela é voltada para os alunos com algum tipo de deficiência, na verdade. Ao pé da lei seria isso. A educação inclusiva, não. Todos, com ou sem deficiência, ele tem a oportunidade de conviverem e aprenderem junto. A ideia da educação inclusiva é você realmente incluir todos, independente de qualquer, como chama? De ter uma deficiência clara, específica, uma deficiência física ou não, e inclusive incluir no mesmo espaço, incluir pessoas com deficiência e sem deficiência.
voltando um pouquinho para lembrar aqui que eu comentei, ó, que ela é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Vocês acompanharam há pouco tempo, teve até uma discussão, que algumas pessoas ligadas ao Ministério da Educação, eles queriam voltar a promover a educação especial, né, os alunos com deficiência, em escola separada. Isso aí é uma... Deixa eu ver a mensagem, minha internet está péssima hoje, por isso está apresentando algum... Estou apresentando, Leandro. Estou apresentando, mas não é muita coisa, não. Os slides é o que eu estou falando, mais ou menos que eu minha fala. São slides com pouco texto. Dá para acompanhar, se você estiver conseguindo escutar o áudio bem, você consegue escutar. E aí, a ideia da educação inclusiva é justamente você colocar todo mundo junto, fazer o verdadeiro processo de inclusão, né? Voltando, na educação inclusiva, todos os alunos com ou sem deficiência, ele tem a oportunidade de conviver e aprenderem juntos, e a ideia da inclusão é mais do que somente garantir o acesso à entrada de alunos nas instituições de ensino. A inclusão não é só permitir o acesso, a inclusão é como o IFE hoje tenta fazer. O IFE melhorou muito nesse sentido. O IFE tem o AE, tem o NAPNE, que é o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas, tem o NAPNE, tem as professoras de AE, e hoje o IFE ele tem todo, como é que chama, todo know-how, toda uma base para conseguir fazer com que esses alunos consigam realmente, além de ingressar, que eles se sintam incluídos e que eles consigam aprender e concluir o curso. Não basta somente garantir o acesso, mas a permanência e a conclusão desses alunos ao curso. A educação inclusiva, ela trata disso. Nós temos aqui um breve histórico, né, da evolução da educação especial, onde no início você tinha um processo de exclusão, então as pessoas com necessidades especiais, ela nesse momento inicial, elas não estão inseridas em nenhum tipo de instituição. Teve um tempo que essas pessoas não iam para a escola, ficavam realmente excluídas. Você passou por uma segunda etapa no momento histórico, você vai olhar e começaram a ser criadas algumas instituições voltadas para essas pessoas, né? Mas é a etapa que a gente chama de separação, onde as pessoas com necessidades especiais, elas estão inseridas em escolas especiais, e as pessoas ditas normais no ensino regular. Então, você teve um momento de separação, que foi mais ou menos o que o governo estava pregando nesse momento inicial, de você voltar a essa separação, mas isso por diversos estudos que vocês, quem tiver interesse pode pesquisar, de psicólogos, psicopedagogos, mostra que esse processo ele não é o melhor. É claro que é melhor do que um processo de exclusão. Em alguns casos é necessário ainda uma escola especial. Tem alguns alunos que eles não com deficiências muito graves, que é complicada, que não tem como viver, um surdo cego, por exemplo, e teria uma dificuldade muito maior, né, de interagir. Agora, um aluno que é simplesmente surdo, ele consegue tranquilamente. O aluno que só tem a cegueira, já é uma outra questão. No IF nós temos o aluno surdo, nós temos o aluno cego. Aí, eu falei, a combinação dele, surdo-cego, que já tem uma necessidade muito maior. A comunicação com ele já é mais tátil, já é um outro processo bem mais complexo. Então, em poucos os processos, poucos os casos, hoje em dia, você precisa dessa separação. Na maioria, esse processo de separação, ela já foi vencido, já não se usa mais. Você tem a integração, onde as pessoas com necessidades especiais, elas estão na mesma instituição de ensino, né, que as ditas normais, mas em grupos separados. Seriam mesmas escolas e salas diferentes para esses alunos como especiais. Esse processo também não é o ideal. O ideal é quando nós temos o processo de inclusão, que é a verdadeira educação inclusiva, onde as pessoas com necessidades especiais, elas estão inseridas, né, na mesma instituição de ensino e com o mesmo grupo de pessoas, que são ditas normais. Então, essa aqui seria a nossa educação dita normal. Tá ligada a câmera aqui, né? Desculpem, a educação inclusiva é esse momento aqui. E aí é o ideal, porque quando você consegue o processo de educação inclusiva, quando você tem o processo de inclusão funcionando, deixa eu só fechar a porta aqui no meu escritório, um minutinho só, por favor.
Meu filho estava invadindo aqui para bagunçar. Deixa eu fechar a porta. Quando você tem um processo de inclusão, você tem as duas pessoas, os dois públicos, um aprendendo com o outro, inclusive aprendendo a conviver. O processo de inclusão ele é muito, muito, extremamente positivo. Os alunos especiais, que eles conseguem ter mais autonomia e conseguem sair melhor em convívio com a sociedade. Isso eu consegui perceber quando eu comecei a ter os alunos surdos, quando eu comecei a ter alunos cegos, eles conseguem se desenvolver mais dentro do processo. Ele é extremamente positivo para os alunos com necessidades especiais. E, de certa forma, ele é bom, ele é positivo também, esse retorno, até para o aluno tido como regular. Normalmente, o que se coloca é que o aluno especial, ele atrasa a turma, ele deixa a turma para trás, não consegue acompanhar, mas, na verdade, se você olhar no processo normal, numa turma, por exemplo, de algoritmo, com 40 alunos, mesmo que você não tenha um aluno especial na turma, você tem alunos que se destacam, que eles desenvolvem aprendizagem em ritmos diferentes. Então, eu não consegui ver na prática realmente um aluno especial ele atrasar a turma. O que acontece é que, de forma muito positiva, os alunos, a maioria dos colegas, eles conseguem se comunicar com esses alunos surdos, eles passam por um processo de inclusão de aprendizado também, que é muito positivo. A Maria, que é de Campo Formoso, né, nossa aluna cega, ela conseguiu, de certa forma, assim, uma integração tão boa, tão positiva com a turma que, no sentido humano, assim, no sentido de formação do ser humano, isso acaba sendo positivo para a gente aprender também a lidar com certas dificuldades e conseguir ver, ter uma visão do outro, né? Você só consegue entender realmente algumas deficiências, algumas coisas, quando você tem alguém próximo ali. Então, esse processo de inclusão, por mais que ele não seja simples, não é fácil, principalmente para o professor, é muito complicado, porque você tem que dar uma aula para todos os alunos normais, você tem que dar uma aula para os alunos especiais, que é, por exemplo, uma aula para o aluno cego, você não pode estar fazendo os slides e fazendo simplesmente uma demonstração gráfica em tela ali. Você tem que pensar bem com isso. O aluno surdo, você tem que pensar em algo mais visual, para que ele consiga acompanhar a sua aula. Então, é difícil para o professor, mas é um processo que, para esse público, ele é importante. Essas pessoas, ela tem um impacto muito grande na sua vida quando você consegue interagir. Só um gráfico, né, reforçando aquilo ali, praticamente aquela mesma imagem anterior, para reforçar esses conceitos, né? Quando você tem exclusão, você tem todo esse público aí a gente tem cadeirante, tem pessoas com bengala, diversas outras pessoas excluídas desse grupo. Depois a gente veio para aquele processo de separação, onde você tinha escolas específicas para essas pessoas portadoras de necessidades especiais. Na sequência, a gente veio para um processo de integração, onde essas pessoas com necessidades especiais, áreas específicas, né, elas foram colocadas na mesma escola, no mesmo espaço físico que as demais, porém em salas separadas. E aí, por fim, você tem um processo de inclusão, onde realmente todas essas pessoas elas estão colocadas no mesmo ambiente, elas estão convivendo normalmente e estão uma aprendendo com a outra, como deve ser o processo de aprendizagem, né? Processo onde todos aprendem juntos, todos aprendem a conviver e dialogar. Então, a educação inclusiva, né, ela aponta para a transformação de uma sociedade inclusiva e é um processo em que se amplia a participação de todos os estudantes no estabelecimento de ensino regular. A ideia da educação inclusiva é que todos os estudantes estejam dentro do ensino regular. Como eu falei, existem exceções, é claro que existem algumas crianças com algumas deficiências muito severas, complexas de tratar. Por exemplo, teve um caso de um aluno que esqueci qual é a deficiência dele, mas é uma deficiência muito complicada. Ele passou por técnico agropecuário e os pais, quando analisaram, desistiram aí no IFE. Por mais que o IFE tenha todo esse suporte, o curso técnico agropecuário é um curso que tem aula de campo, que tem um monte de disciplina prática específica. Não tem como colocar. Então, algumas situações, infelizmente, não é possível mesmo, não tem como. Mas é buscar se aproximar cada vez mais do ensino regular das pessoas com deficiência, principalmente as deficiências que são mais comuns, que a gente já conhece mais, que já tem se aprendido a lidar.
E a educação inclusiva, ela não trata simplesmente de, dos alunos especiais. Lembrando, a educação inclusiva inclui todos. Então, quando se discute educação inclusiva, muitas vezes se discute a educação do campo, tem todas as dificuldades no público mais rural, que não tem muito acesso ainda. Nesse momento mesmo de pandemia, a educação no campo ela foi muito prejudicada, porque a área rural, muitas vezes você não tem acesso à internet, você não tem acesso à tecnologia, tem muita gente ainda que não tem um smartphone, que não tem internet em casa. Melhorou bastante esse período de pandemia, apesar de tudo, quando você vai para uma zona rural hoje, em muitos lugares chegou a internet, muita gente acabou investindo em internet, mas a realidade, apesar de ter mudado significativamente, a internet ainda não tem qualidade. A gente está vendo aí o Jailton aí mesmo, falando que não ia conseguir assistir a aula, o Leandro tendo dificuldade de ver os slides, e não estão nas zonas rurais mais pesadas, pelo que eu sei, eu não sei exatamente onde é que você mora, mas pensem que tem lugares lá no norte, lá no Amazonas, tem zona rural muito mais distante dos centros urbanos, muito mais difíceis ainda, né? Então, a educação do campo, a educação indígena, a educação quilombola, a educação da comunidade LGBTQIA+, todas essas comunidades que são, de certa forma, comunidades excluídas, eles fazem parte desses grupos que, quando você discute educação inclusiva, quando você for construir, que a gente vai falar das oficinas, que você vai pensar em algum projeto, além de projetos voltados para a educação especial, qualquer projeto voltado para esses públicos que eu falei, educação no campo, educação indígena, educação quilombola, a comunidade LGBTQIA+, qualquer uma dessas comunidades, elas são vistas como comunidades excluídas, portanto, público-alvo da educação inclusiva, da educação que deve estar regular. Então, se você pensar em oficinas, o ideal que normalmente eu trabalho são os alunos portadores de necessidades especiais. As oficinas que são construídas ao longo dessa disciplina, ela tem um foco maior nos alunos portadores de necessidades especiais. Mas, não sendo para esse público, a gente pode trabalhar a educação inclusiva, né, também para esses públicos aí. Aí, só um exemplo, é um projeto que eu desenvolvo com a aluna Fabiane Costa, sou orientador dela. Ela desenvolve um projeto que chamado Quilombo Digital, que é por mais mulheres na computação. É um projeto que visa incluir um grupo de mulheres na computação, desenvolver e estimular a participação feminina de mulheres na computação. Aí, para isso, eu vou até voltar na tela aqui, deixa eu ver aqui no grupo, por exemplo. Pronto, a gente vê uma turma aqui que estamos com 9 participantes contando comigo aqui, não tem nenhuma mulher nessa turma. Então, dentro desse processo de inclusão, que eu falo aqui, tem a Ítala, se não me engano, agora ainda nessa turma, acho que matriculada, e fora ela não tem mais nenhuma mulher, que eu me lembro aqui. Deve ter, não me lembro, mas segundo o quantitativo é muito menor. Então não deixa de ser um público que, de certa forma, é um público que ele não está incluído dentro dessa área de tecnologia. Então, um projeto que visa a promoção de mulheres na tecnologia, ele também é um projeto de inclusão, um projeto inclusivo. Projeto inclusivo dentro da visão de gênero, né? Dentro dessa visão de gênero. Aqui foi uma das atividades desse projeto. Esse é um projeto que está sendo desenvolvido lá no quilombo urbano da Alto da Maravilha, com mulheres da comunidade, onde a Fabiane lá fez um curso de informática básica, fez uma outra, vão ser construídas 4 oficinas. A primeira foi informática básica, a segunda foi de lógica de programação, agora vai iniciar, já iniciou a de programação para dispositivos móveis, que vai usar o app Inventor, é uma ferramenta bem simples para você desenvolver para dispositivos móveis, e depois vai ter uma oficina de robótica. Não está ocorrendo normalmente como a gente queria, porque essa proposta foi criada antes da pandemia. Então, a gente está adaptando para esse formato remoto, mas é um projeto que tem esse viés, esse objetivo de que estimular que outras mulheres participem. Então, é um projeto, por exemplo, se alguém, se tivesse alguma das meninas, alguém quisesse pensar, é um projeto tido como educação inclusiva. E aí, qualquer tecnologia que você possa usar é interessante, né?
Mas aí a gente pensando necessariamente em tecnologias assistivas, porque a nossa disciplina, a temática dela é tecnologias assistivas na educação inclusiva. Só que antes eu quero voltar cá na frente, antes de eu falar da tecnologia assistiva, só para relembrar aqui, ó. Integração com software específicos e não específicos para a educação especial. Quando a gente coloca educação especial, vocês podem pensar na educação inclusiva também, que é mais amplo. Mas é quando a gente fala de software específico e não específico. Então, qualquer tecnologia que a gente for trabalhar, dependendo do público-alvo, ela pode ser válida, né? Só para reforçar isso. Não precisa necessariamente ser uma tecnologia assistiva. E aí vou para a explicação do que é a tecnologia assistiva, que é o nome dado ao conjunto de recursos utilizados para ajudar pessoas com deficiências ou com suas habilidades funcionais, né, tornando a sua vida mais fácil e independente. Desculpa, para ajudar pessoas com deficiência com suas habilidades funcionais. Eu botei como se tivesse uma vírgula aqui. As tecnologias assistivas têm esse objetivo, ele vai ajudar as pessoas que têm alguma deficiência em suas habilidades funcionais, ou seja, tem alguma deficiência na fala, na audição, em algum dos membros do corpo, tem alguma deficiência normalmente física, promovendo melhor qualidade de vida e inclusão social. Física, quando eu falo física, pode ser neurológica também, de aprendizagem. Não precisa necessariamente ser uma perda de um braço, a perda da voz, a perda da visão. O neurológico é algo também cerebral, né, algo que faz parte. As tecnologias assistivas, elas agem de forma a ampliar a mobilidade, comunicação e habilidade de aprendizagem. Então, como eu falei, isso pode ser um problema, uma dificuldade de aprendizagem. Então, pode ser uma tecnologia que ela vai ampliar a habilidade de aprendizagem. Pode ser uma tecnologia que vai ampliar a mobilidade de uma pessoa, que é um cadeirante, e aí você faz uma cadeira de roda, por exemplo, motorizada. Pode ser para facilitar a habilidade de comunicação. Uma pessoa que é surda, não escuta e você tem, digamos que não seja um surdo completo. Vou dar um exemplo bem prático agora. Tem uma pessoa que tem uma surdez aguda, mas que ela consegue escutar. Então você bota aquele aparelho auditivo e aí é uma tecnologia assistiva. Aquele aparelho auditivo, ela faz com que a pessoa consiga escutar quando está usando o aparelho. Mas tem outras coisas, um próprio celular, o smartphone, que alguém que não consegue falar, que é surdo e não consegue falar, pode usar um bate-papo, alguma coisa de texto para enviar mensagem para se comunicar. Então, tem várias tecnologias aí que podem ser utilizadas dentro desses processos. Alguns exemplos de tecnologias assistivas, por exemplo, a gente tem as rampas de acesso a calçadas e a prédio, né? Então, ali no IFE, por exemplo, aí para o complexo de laboratório, você tem uma rampa de acesso. Na turma do técnico informática anterior a do Leandro, a turma que o Leandro fez, não, mas a turma antes do Leandro tinha um rapaz que era cadeirante, que ele precisava. Tinha uma menina já no curso de LCC, que ela já formou também, ela conseguiu fazer o curso todo, justamente porque o IFE tem, de certa forma, espaços que são acessíveis, tem rampa, tem o piso tátil, né, com a marcação para os deficientes visuais. Então, nós já tivemos aí alunas, temos a aluna cega ainda cursando, já tivemos aluno cadeirante que concluiu, tivemos aluna que usa aqueles andadores de mão e conseguiu cursar, e o prédio justamente tem essas rampas. Tem alguns que foram mal feitos, tem alguns que estão fora do padrão lá no IFE, quem já estudou um pouquinho, já saiu um pouquinho, tem algumas coisas que foram feitas fora do padrão, mas ao menos buscaram fazer, tem lá, e estavam corrigindo algumas coisas que estavam fora do padrão. Pode ser até que hoje já nem tenha mais. Nós temos aí lupas manuais ou eletrônicas, né, diversos tipos de lupas que ajudam na visualização. O próprio óculos é uma tecnologia assistiva, um óculos simplesmente é uma tecnologia, é considerado uma tecnologia assistiva. Os software ampliadores de tela, você tem lupa de tela também, né? Os recursos de zoom na tela pode ser considerado uma tecnologia assistiva. Os aparelhos de surdez que eu já tinha comentado, é, os avatares de Libras, que a gente tem alguns programas aí que eles fazem isso, tem o aplicativo do Google, que ajuda bastante, não sei se vocês já conhecem, mas temos diversos tipos aí de tecnologias assistivas. Esses aí são alguns exemplos. Aqui tem um exemplo de uma bengala automatizada, é um material que foi feito com Arduino, usando um tubo PVC,
dois sensores ultrassônicos. Aqui não dá para ver a ponta da bengala, mas na foto aqui, né, em cima da mesa tem a bengala, o projeto. Tem a caixinha aqui onde tem o Arduino, tem todo o circuito montado aqui dentro. Tem um sensor ultrassônico. Vocês conseguem ver o mouse passando? Acho que não visualiza o mouse aqui. Mas tem um sensor ultrassônico aqui. E na ponta, onde cortou aqui, tem um outro sensor ultrassônico. Isso aqui eu fiz com os meninos do técnico em agropecuária. A gente desenvolveu para a Facitec esse projetinho. Foi até premiado na feira. A aluna que eu falei que é deficiente visual, a Maria, ela testou a bengala. Então, a bengala que foi testado, ele tem também um sensor de vibração, porque às vezes você está num lugar muito barulhento, ele bipa, dá para ver, né? Ele bipa a bengala, faz um barulho sonoro, e tem um buzzerzinho que faz o barulho quando está se aproximando. E, além do barulho, a gente percebeu que tem lugar que é muito barulhento, que não dá para ver. Então, tem uma vibração na bengala. E aí ele mexe um pouquinho na mão, e aí você dá uma outra alerta para a pessoa deficiente visual. Esse é um projeto até que ficou parado com essa pandemia, mas a gente queria ter feito algumas melhoras nele, tinha algumas outras coisas para fazer, tentar fazer ela de uma forma que ficasse dobrável, foi uma coisa que a menina pediu, porque o deficiente visual normalmente usa aquelas bengalas que eles ficam, guardam na bolsa, que dobra. Então a gente ficou pensando em como fazer isso, talvez usar como é que chama? Eu pensei aqueles pau de selfie, a gente tentar pegar um aproveitado, que a ideia também é não ficar comprando, né? Usar coisas reaproveitáveis. Mas aí, quem sabe quando a gente voltar aí, o grupo de robótica, algum de vocês também não dá ideia. Esses alunos que todos já formaram com essa pandemia, esses meninos do segundo ano tinham passado para o terceiro. Quando voltar, eles não estão mais lá no IFE. A gente pode tentar fazer esse ou algum outro projeto parecido. E importante que a ideia foi deles também de construir isso aí, né? Só ajudei na parte técnica, mas eles que deram a ideia de fazer. São todas tecnologias assistivas, são projetos que são voltados. Eu já vi projetos de bonés, por exemplo, com sensor, boné, tem muitas coisas para ser feita. O uso das tecnologias assistivas, ela, na educação, né, ela é de importância fundamental, pois elas vão possibilitar o processo de aprendizagem, otimizando as potencialidades de cada aluno. Então, você tem essa tecnologia assistiva, por exemplo, não foi voltada para a educação, não é uma tecnologia assistiva pensando em educação, mas você tem tecnologias assistivas que são voltadas para a educação, que são pensadas ou são usadas para a educação. Não que seja exclusivamente, mas, por exemplo, eu dar aula para Maria, de programação, ela precisava usar um software de leitor de tela, ela usava o DOSVox para fazer a leitura de tela, porque ela precisava acompanhar. Então, o deficiente visual, ele precisa de uma tecnologia assistiva, de algo que ajude ele para ele poder usar o computador. E havia alunos deficiente visual que terminou o curso superior em computação, e a Maria disse que o objetivo dela é depois fazer o curso superior também. Então, tendo em vista as possibilidades, né, as tecnologias assistivas elas se tornam necessárias para o aprendizado dos alunos com deficiência. Em alguns casos, ela é realmente, por exemplo, o DOSVox, que eu dei o exemplo, é necessária, não teria como ela fazer, ou DOSVox ou poderia ser um outro leitor de tela. Eu, por exemplo, esses dias estava com muita leitura para fazer, cansei um pouquinho, né? Quase tudo em PDF, eu instalei um leitor. É até bom para a gente ver como é que funciona um leitor. Quem nunca fez isso, instala um programa que faça leitura de PDF e você vê como é que ele dá quebra de linha, como é que ele identifica uma vírgula, como é que identifica um ponto. Isso foi bom porque eu já preparei algumas apostilas específicas para Maria e nunca tinha parado para usar um leitor. Aí hoje, se eu for preparar uma outra apostila, por exemplo, para ela ou para qualquer aluno cego, eu já tenho uma noção melhor. É importante, às vezes, a gente usar para a gente entender. Então, é um processo que na verdade, você precisa sempre estar testando, estar usando para conseguir compreender. Pronto. Uma das coisas que tinha lá na ementa do curso é mediação pedagógica. Tecnologias assistivas e mediação pedagógica. O que é essa mediação pedagógica? É a expressão que se refere, em geral, né, ao relacionamento professor-aluno, na busca da aprendizagem, como um processo de construção do conhecimento. Então, assim, a mediação pedagógica é o processo de aprendizagem em si, é aquela como se fosse, é o processo que a gente está fazendo aqui, é comunicação, é a forma que o professor usa para se comunicar com o aluno e para ensinar.
por exemplo, o uso de um slide, o uso de um vídeo. Falar em vídeo, assista um vídeo que eu deixei lá no muro, é um vídeo pequeno, mas é bastante legal para você entender um pouquinho mais o processo de educação inclusiva. Tem um vídeo lá que vai ajudar vocês na construção das oficinas, até para ter sugerido que vocês assistissem antes da aula, né? Com a turma do semestre passado, eu acabei passando aquele vídeo até durante a aula no início, mas tá lá no Moodle, eu acho que vocês podem assistir com calma na hora que quiser. É um vídeo curto, eu acho que não tem nem 10 minutos, pelo que eu me lembro, o vídeo. Eu não assisti dessa vez porque eu já tinha assistido no semestre passado e aí já não lembro, já tem muito tempo. Mas é um vídeo curto, então procure assistir o vídeo. E aí isso é mediação. A mediação é justamente esse processo, essa reflexão que acontece quando o professor está lecionando, está conversando. Aqui tem uma definição de Mazeto, né, que diz que mediação pedagógica é a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um incentivador ou motivador da aprendizagem, como uma ponte rolando entre o aprendiz e a aprendizagem, destacando o diálogo, a troca de experiência, o debate e a proposição de situações. É esse processo, né? Por exemplo, quando você está dando aula e eu pensei assim, vou botar sobre educação inclusiva, eu vou trazer esse exemplo da comunidade quilombola. São pequenos processos que a gente faz, que a gente tenta fazer para chamar atenção, falar o que é uma tecnologia assistiva, podia simplesmente colocar os textos de exemplo, mas quando você traz algum exemplo prático, né? Esse é o processo que a gente fala, tenta mediar, aproximar um pouquinho o assunto do aluno e tentar fazer com que a aula fique um pouco mais dinâmica, ainda mais dentro desse processo que a gente está aqui de remoto, e a gente nem visualizar o aluno e estar distante, não poder ter essa troca de experiência de conversa. Na sala, provavelmente, a gente estaria conversando, discutindo de outra forma, fazendo alguma atividade no computador. Então, aqui já fica um pouco mais complicado. Então, a gente tem que buscar esse processo de mediação, buscar alguma coisa que faça com que vocês interajam um pouquinho mais. Com relação aos decretos e as leis, a portarias que tratam da educação inclusiva são muitas. Aí, como eu falei, eu não vou discutir essas leis com vocês. Vocês podem buscar o slide, eu vou atualizar, vou colocar lá no Moodle. Esse slide está atualizado, eu não lembro se eu tinha botado lá, mas eu fiz atualizações. Aqui ele traz um decreto, né, 99, que é o que regulamenta a política nacional para a integração de pessoa portadora de deficiência. Então, você tem vários decretos aqui, você tem um decreto baseado na Convenção de Guatemala, que foi uma convenção internacional para discutir várias discussões e legislação relacionada a pessoas com deficiência. Você tem uma série de leis aqui que voltada para isso. Você tem essa lei aqui, por exemplo, de 94, que é uma das mais conhecida, que ela estende aos alunos de ensino especial o direito de participação em atividade de estágio. Você teve um período que eles não poderiam participar, então você estende, é uma lei 94, é relativamente nova, quando a gente vai falar assim, a idade de vocês parece que é velha, mas é nova, na verdade. Você tem uma lei de 2000, estabelece normas e critérios para promoção e acessibilidade, né, de pessoas com portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida e da outras providências. Essa lei aqui, se não me engano, é a que trata da questão das regras para você colocar, por exemplo, elevador, escada, você colocar as, as rampas de acesso, é a questão mais voltada para acessibilidade desse público, né? Você tem a lei aqui de 2012 que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, sobre o ensino de Libras, né? Fala sobre a Libras e dá outras providências. Então, você tem uma série de portarias e de legislação aí que discute a educação inclusiva. Eu passaria, se eu fosse falar só sobre lei, discutir essas leis aqui, a gente passaria dias e dias falando sobre isso, mas o objetivo não é esse. Essa é uma disciplina que tem uma visão mais prática, não é uma visão assim, teórica de estar discutindo esse tipo de coisa. Pronto. A partir de agora, deixa eu olhar aqui, parece que aumentou o público, temos 9 alunos aqui, está faltando só 2 alunos na turma, temos maioria.
já a grande maioria. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre as nossas propostas de oficinas e minicursos. Eu já conversei com a professora Lilian para a gente fazer em parceria, como eu falei com vocês, né? Nós fazemos a parceria e em vez de você ter que construir uma oficina e um minicurso da minha disciplina e outra para dela, a gente vai fazer uma coisa só. Vamos fazer um único minicurso que vai servir para as duas disciplinas. Então, ela já tinha passado o projeto que vocês começaram a escrever no semestre passado. A ideia é que a gente tente aproveitar, mas não está garantido que dá para aproveitar. Tente aproveitar essas propostas, porque aí a gente tem que fazer um projeto também. Antes das oficinas, a gente vai fazer um projeto, mas esclarecendo para vocês, essas oficinas que a gente vai fazer, ele vai funcionar como se fosse projeto de extensão. Inclusive, vou cadastrar na coordenação de extensão. Vocês vão receber um certificado, além da aula normal da disciplina, vocês vão ter um certificado de participação em projeto de extensão. E todas as pessoas que foram se inscrever nessas oficinas, todas as pessoas externas que foram fazer as oficinas com vocês, eles vão receber certificado de participação. Agora, para isso, a gente precisa do projeto para poder cadastrar na coordenação de extensão. E, normalmente, qualquer oficina ou minicurso que você fosse fazer necessitaria de um projeto. Então, vocês vão elaborar um projeto e aí, de certa forma, você já tem praticamente esse projeto pronto. Só tem que botar para o padrão que a professora líder vai estar encaminhando para vocês. Eu não vou encaminhar aqui hoje porque a gente já fez até o modelo, mas a ideia é que vocês primeiro definam o tema dela, fechar o tema. Por exemplo, aqui, eu vou dar esse exemplo da turma do Leandro, o Jailton e o Davidson, que o tema é Laboratório de Informática na Escola Pública. Ele precisa ter um foco em tecnologia assistiva ou na educação inclusiva, alguma coisa assim. Se você vai usar o laboratório de informática, você já está usando tecnologia, na verdade. E aí, lá na ementa, ele fala que pode ser tecnologia específica ou não específica. Mas aí você tem que voltar ela para a educação inclusiva. Você pode pensar, por exemplo, usar o laboratório de informática na escola pública para ensinar os professores a usarem aquele software de Libras, que interpretação de Libras, ou usar algum software leitor de tela, ou fazer alguma coisa voltada para a educação inclusiva. Então, assim, você tem que pensar, a gente é a sugestão aqui para Leandro, Raimundo, usar o laboratório de informática na escola pública, mas pensar no público da educação inclusiva ou ensinar algo que tenha educação inclusiva. Mesmo que não seja 100% sobre a educação inclusiva, mas você tem que ter alguma coisa aí dentro, você tem que ter uma relação, porque senão a gente acabaria tendo que fazer realmente as duas oficinas. Você teria que fazer uma oficina para a professora Lina e outra para a minha disciplina, já que a minha disciplina tem um foco em educação inclusiva. Compreendeu, Leandro? E aí, Leandro, tá escutando quem é que tá nessa equipe aí? Leandro, Jailton e o Davidson. Vocês entenderam mais ou menos o que foi que eu falei aí na proposta? Você só tem que pensar em educação inclusiva, em algum público que seja dedicado. Por exemplo, você pode pensar em um público na escola pública que você vai dar uma aula para os professores, para eles aprenderem a usar. Aí vocês estão livres para pesquisar qualquer ferramenta. Vocês, eu não vou falar com vocês se vão fazer isso ou aquilo. Você vai pensar alguma coisa que complemente com isso aqui, que use a educação inclusiva. Dentro do que eu falei hoje aqui, vocês pensam em alguma coisa, comecem a discutir alguma forma de embutir a educação inclusiva aqui dentro. Aqui a gente tem a segunda equipe, que é a do Francisco, né? Matheus e o Neandro. Deixa eu ver se os três estão matriculados. Todos estão matriculados aqui. O Matheus também tá, deixa eu ver. Tá, né? Não tô vendo, o Matheus não tá na aula, mas depois eu tenho que só conferir se tem alguém que não esteja matriculado lá. Na verdade, se tiver alguém que não esteja matriculado, esteja lá em PPP, não tem problema. O maior problema é se tiver alguém que não esteja fazendo PPP. E aí a gente tem que repensar, ver como é que vai fazer. Aí, por exemplo, na equipe do Francisco, tem aqui, deixa eu ver, a contribuição das novas tecnologias na prática pedagógica no segundo ano do ensino fundamental. E aqui aí vem da mesma forma, a mesma coisa da questão de cima, a gente pensar de alguma forma que sejam pensados. Por exemplo, no caso aqui, eu lembrei agora que o Leandro, ele tinha botado uma possível aplicação na Umburanas. Se você for botar algumas ações ligadas à educação no campo, por exemplo, a comunidades rurais,
como eu falei, o público quilombola, indígena, educação, são público-alvo da educação inclusiva também. Então, mesmo que não seja um software específico para a educação inclusiva, o que eu preferia fosse isso. Professor, eu estou só nesse grupo. Você está só aqui. Ah, você está nesse grupo de gamificação só que você quer dizer, Marcos? Talvez ela falou que Ítala talvez não participasse, ou Naninha. Sim, você pode se encaixar em um outro grupo, ou pode ver se tem algum outros alunos que não estejam em grupo. Então, Leandro, você pode pensar em fazer uma ação que tenha um foco como a comunidade quilombola, laboratório de informática, e aí você faz alguma ação pensando na comunidade quilombola. Você pode ver, Marcos, por exemplo, de como juntar com o Francisco. Tem essa equipe aqui do Daniel, né? Luiz, Pino, Yuri, Rafael, também aqui. Só que essa equipe aqui do Daniel, o Pedro está sem grupo. O Pedro, você não ficou num. Ela botou aqui seu nome aqui, o Lucas e a Laura, que a Laura acho que não faz minha disciplina. Lucas, eu não lembro se o Lucas está matriculado aqui também. Seria bom que estivessem todos aqui para a gente definir esses grupos certinho, definir esses grupos. Algum de vocês aqui, se eu voltar, eu já tinha perguntado isso, tem algum de vocês não está fazendo a PPP3? Todo mundo que está aqui faz a PPP3? Você está, quero saber, tem alguém que não esteja fazendo PPP3? Que a princípio acho que todo mundo que está aqui faz PPP3 também. Não tem ninguém que não esteja fazendo PPP3, né? Porque lá tem mais alunos do que aqui, lá em PPP3. Tem mais alunos do que aqui. O ideal, já que todo mundo que está aqui está em PPP3 também, e lá tem mais alunos, é fechar esses grupos lá na disciplina de Líria. Mas eu não vejo problema, porque, por exemplo, se eu for ter só essa quantidade de alunos que tem aqui, são 9, por exemplo, 9 alunos. Se for ter só esses 9, não vejo muito problema se ficarem dois grupos ou três, se diminuir. Cadê o Daniel, o Murilo e o Yuri? Estão por aí, deixa eu ver. Daniel tá, né? Murilo, não estou vendo, e Yuri tá também. Porque esse grupo pronto, vocês podem ver então para ficar três grupos, se juntarem. Agora tem uma coisa que eu falei com a Línia, que esse caso aqui de avaliação de uso de tecnologias digitais em atividade de gestão escolar, ele é bem complicado para você colocar. Tem duas dificuldades nesse grupo. Quando você fala de gestão escolar, é difícil você fazer uma oficina para o pessoal de gestão, porque é muito difícil você conseguir juntar esse pessoal, por exemplo, gestor, coordenador de escola. Primeiro que são poucos, né? É um quantitativo menor. Já, professor você tem vários. Então, se você mandar o convite e tiver 20 professores na escola, se 5 aceitarem, você já vai ter uma turminha pequena, mas você pode mandar para duas escolas, por exemplo, e já tem uma turma com uns 10 alunos. E coordenador, geralmente diretor, são poucos. E é difícil você conseguir horário com esse pessoal. Então, talvez essa proposta aqui precise ser mudada. Se não for mudado, se vocês acharem que conseguem fazer com o pessoal da área de gestão, poderia ser também avaliação de uso de tecnologias, em vez de tecnologias digitais, tecnologias assistivas. Você mudar um foco para a gente poder usar. E aí você poderia pensar em qualquer outra tecnologia, ser assistiva também. Você poderia fazer uma oficina, tá, pensando nas tecnologias assistivas. Porque tem que ter esse foco. De alguma forma, vocês têm que relacionar a tecnologia assistiva ou o público portador de necessidade especial a essas oficinas que vocês vão fazer. É necessário que tenha essa relação por conta desse conteúdo. Agora, eu acho muito difícil você trabalhar realmente com o processo de gestão. Já o tema de gamificação ruim é que o Marcos ficou sozinho, mas gamificação tem muitos games voltados para aprendizagem de alunos com diversidade intelectual,
para autismo, vocês poderiam pesquisar alguma coisa disso, algum desses softwares, e trabalhar ferramentas ligadas à dificuldade de aprendizagem dos públicos especiais. Gamificação dava para usar legal para o ensino de matemática, por exemplo. Tem vários softwares que ensinam matemática e que eles são utilizados com públicos também portadores de necessidades especiais, principalmente que têm dificuldade de aprendizagem. Então, dá para se fazer. E não só para o público necessidade especial, né? Dá para trabalhar com todo mundo, mas é a questão que é o nosso, que é o foco da disciplina. E aí, o que eu vou precisar de vocês, inicialmente, eu vou abrir como uma tarefa lá no Moodle, dando um prazo para vocês. Eu vou abrir provavelmente o prazo de deixar passar a disciplina, a aula de Lília na próxima semana, e vou dar o prazo até o próximo sábado, que eu preciso que vocês definam os grupos, os temas e uma justificativa para o que é que você escolheu esse tema. Ou seja, você vai responder lá, né, por que quer executar esse processo. Você selecionou isso aqui, vai justificar, vai botar por que motivo vocês escolheram essa proposta. Qual é o problema que vocês querem resolver? O que é que vocês acham que vão resolver com esse projeto? Então, assim, eu vou querer só isso. A justificativa pode ser umas 5 linhas só, não é nada extenso, não. É o tema que, por exemplo, alguns já estão definidos aqui, só vai como fazer uma pequena adaptação para que contenha alguma coisa relacionada à tecnologia assistiva. Reorganizar os grupos. Vocês reorganizam os grupos. Quem ficou fora, como o Pedro, por exemplo, e o Marcos, aqui a princípio parece é o Pedro e o Marcos, né, que estão sem grupo, vocês podem se reagrupar e rever como fazer isso aqui, ou aproveitar esse grupo de gamificação, que gamificação é um tema bem fácil de trabalhar também, montar ou vocês podem vir aí e formar o maior. Verifiquem com os demais alunos. Deixa eu ver quem são os alunos matriculados aqui mesmo. Pelo Swap tem a... Assistam esse vídeo, acho que é bem legal estar lá no YouTube. Assistam esse vídeo depois. Deixa eu só conferir quem são os alunos aqui. Que tem o Daniel Lucas. Eu não sei se é o Daniel Lucas está aí. Tá, temos o Daniel Lucas e o Daniel Luiz. O Daniel Lucas é da outra turma, ele estava em algum desses grupos. Deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu ver. Vamos ver. O Daniel Lucas também não está nesses grupos, né? Então, Daniel, talvez você já pergunte se tem alguém que não fez fez a disciplina da linha não faz. Você não comentou nada, mas o Daniel é da turma passada. Se o Daniel tá aí, ou você vai fazer um projeto sozinho, separado, oficina, ou você conversa com os colegas aí para participar de algum desses grupos aí. Ah, pronto, eu tô vendo aqui, eu também estou sem grupo. Pronto, Daniel. É isso, você tem que ver aí qual é o grupo desses alunos aí. Você, não lembro se você é de Campo Formoso, tá? Mas você vê quais são os alunos que têm mais proximidade, qual é a temática dessa que vocês poderiam participar. Eu espero que essas oficinas vão ser programadas para o ano que vem. Esse ano vai ser para a gente fazer o projeto, elaborar, escrever as oficinas, e a execução dela, a ideia é que seja em fevereiro do ano que vem. Então, tomara que até lá, eu não sei se o Francisco está falando, eu não escuto, apareceu aqui ligado, mas a ideia é que a execução seja só em fevereiro do ano que vem. Então, pense aí qual é o grupo mais próximo. Acho que tem um grupo de Campo Formoso, não lembro direito se o Daniel é de Campo Formoso. Eu tô com essa impressão aqui, mas não tenho certeza. Aí, pronto, o Daniel tá aí, que estava sem grupo. O Daniel Luiz já tem grupo, né? O Davidson, Francisco, a Ítala, que talvez desista, que vocês falaram aí, né? O Jailton, o Leandro, que é de outra turma, mas já tá aí com o grupo também. Marcos, Leandro, Pedro Henrique estava sem grupo, também vai se encaixando, e o Yuri. Não, Pedro Henrique sim.
Pedro Henrique estava sem grupo. Ficou o Daniel, Pedro Henrique e, no caso, o Marco. Uma opção também é vocês transformarem esse grupo de gamificação, que é uma temática interessante, mas vocês podem vir aí. Poderia ter um grupo sobre gamificação com o Marcos, o Daniel Lucas e o, quem foi que falei? O Pedro, né? Pedro Henrique. Mas vocês vejam qual é a opção melhor, se é manter esse grupo sobre gamificação ou se vocês se encaixarem no outro grupo, também não tem problema não. Como não tem uma quantidade grande de alunos, o ideal é que não fique mais fique em torno de 4 alunos no máximo, mais do que isso já fica até embolado para fazer a oficina. Quando 4 alunos, de repente, e for presencial, pode dividir para ir 2 no dia, 2 no outro. A ideia é que a gente tenha oficinas entre 6 e 8 horas. Conversei com o Lilian e a gente não quis deixar fixo, assim, a oficina de 6 horas, a oficina de 8 horas, porque vai depender do tema que vocês vão escolher, da carga horária, e aí vocês ficam livres para ver se em 6 horas, com 2 encontros de 3 horas, dá para terminar, ou se vocês vão precisar de 8 horas, 2 encontros de 4 horas. Quem quiser fazer também mais encontros, digamos 6 horas, 3 encontros de 2 horas, aí é com base em vocês. Agora, a carga horária é também nesse intervalo. Não pode ser uma oficina também muito curta. Tem que ser projetos entre 6 e 8 horas. Ok? A ideia é essa. Vocês vão construir proposta entre 6 e 8 horas, pensando nesses cursos. O básico seria 2 encontros de 3 horas ou 2 encontros de 4 horas. Se vai ter que ir aí no campus, olha, assim, nesse momento, a gente tá tudo remoto por enquanto. Eu até fiz uma consulta na reunião do colégio hoje, que eu queria saber se eu poderia dar aula de algoritmo presencial. Tem muitos alunos que falam que poderia ir, estavam vacinados, mas não está nada liberado ainda. Então, esse ano não vai ter. Agora, a tendência é que as oficinas elas vão ser em alguma escola pública, algum lugar que tem laboratório de informática, ou no campus, a menos que a pandemia piore, que os casos não melhorem, e continue todo remoto. Mas a tendência é que a pandemia seja fixa. Mas aí vai depender de vocês. Se você, por exemplo, Pedro, com sua equipe, falar que quer fazer uma oficina em alguma escola pública, digamos que você seja de Campo Formoso, por exemplo, tem uma escola aqui que tem um laboratório e a gente quer fazer um público. O Leandro, por exemplo, anda de Uburana e fala, aqui na Uburana tem uma escola que tem laboratório de informática e eu quero fazer uma oficina para a comunidade quilombola. Não lembro se ele falou que é quilombo ou se a comunidade rural, porque você quer zona rural. Eu quero fazer uma oficina voltada à educação no tecnologias e educação no campo, com o pessoal daqui da Uburana, na escola daqui, eu vou usar os computadores daqui mesmo. Então, não precisaria ir no campus. Mas lembrando que a execução vai ser em fevereiro do ano que vem. Então, provavelmente, vamos estar no presencial já. Mas é a carga horária, como eu falei, de 6 a 8 horas, 2 encontros. Dependendo da situação, equipes com 4 pessoas, vocês podem se organizar para ir 2 no dia, 2 no outro. Não é muita coisa, não. Ok? Alguma dúvida? Eu não estou escutando ninguém. Não sei se vocês estão falando, que às vezes aparece a imagem acesa como se alguém estivesse falando, mas eu não escuto ninguém aqui. Certinho? Alguma dúvida? Eu não trouxe mais informações, mais conteúdo sobre educação inclusiva, porque assim, essa não é uma disciplina de educação sobre educação inclusiva. Seminário temático ela é uma disciplina prática. Eu procurei trazer uma coisa bem objetiva para que vocês diferenciassem a educação especial da educação inclusiva, dar algumas ideias só, e aí é vocês que vão pesquisar um pouquinho mais. Agora tem aqui já no Moodle também, por exemplo, eu tenho o vídeo que eu sugeri que vocês assistem, que fala. Tem um livro sobre educação inclusiva, tem um livro sobre introdução a tecnologias assistivas aqui, um materialzinho que fala das tecnologias assistivas. Então, vocês podem pegar isso aqui. A internet tem uma infinidade de coisas. Então, desde um talherzinho que ajude a se alimentar, uma ajuda aqui para você fechar um zíper de uma roupa. Então, qualquer coisa, um suporte para um livro, tudo isso um suporte para ajudar aqui com a caneta, uma pessoa que não consegue ter mesa na mão. Todas essas coisas são tecnologias assistivas, uma cadeira adaptada, qualquer tipo de recurso que você use com uma pessoa que tenha dificuldade, ela é vista como tecnologia assistiva. Né? Então,
prótese no braço, prótese na perna, tem diversas. Só que a gente está pensando em educação, então a gente vai mais para a área de software e construir oficina. Aqui, tá vendo? Tem um aplicativozinho do Hugo, quem já mexeu aqui. No semestre passado, teve uma dupla que fez uma oficina sobre o uso desse aplicativo. Só que ele é tão simples, é um aplicativo de celular, que a oficina acabou ficando muito rápida. Foi algo que, por exemplo, não teria como ter aprovação nesse semestre. Eu acabei passando porque eu não tinha definido o limite de tempo, mas todas as outras oficinas fizeram com tempo longo e a equipe que fez sobre o Hugo fez um negócio pequenininho. O software já é pequeno e a pessoa ainda não explorou todo ele como deveria. Então, ficou muito rápido a oficina. Tem um livro aqui sobre educação inclusiva, que vocês podem ler um pouquinho mais. Então, é uma série de material que vocês podem ver. Apresentação, cotidiano escolar, educação exclusiva, diversas coisas. E aí o que não falta é recurso na internet, a informação para vocês buscarem. Ok? Então, por hoje é só. Temos 1 hora de aula, que é a média que o pessoal pede que a gente fique, mas, na verdade, não sei se seguido, a menos que vocês tenham alguma dúvida. Peraí, deixa eu ver se eu passei, tem um cronograma aqui, deixa eu ver. O projeto, eu não botei o cronograma aqui, mas tem um cronogramazinho já com a professora Lilian, ela deve mostrar para vocês depois, porque vocês já têm uma data prevista para fazer esse projeto, então tentem aproveitar a ideia dos projetos que vocês já começaram, que já tem uma parte escrita. Se o curso for EAD, Pedro, foi o que eu estava falando aqui, se o curso for EAD, se não tivermos voltado no presencial, e for EAD, tranquilo, poderia ser, mas a ideia é que seja no presencial, que a gente faça alguma coisa. Mas assim, vocês que vão elaborar o projeto, vocês estão fazendo o projeto, façam uma proposta de um curso EAD, trabalhe com tecnologia assistiva, façam, elaborem a proposta aí. Se vocês elaborarem uma proposta bem feita de um curso EAD e tiver público para fazer, não vejo problema não. Agora, como vai ter o projeto, é vocês que vão ter que escrever, elaborar esse projeto. Qual é a proposta que vocês querem fazer? Qual é o público? Então, se for um projeto bem elaborado, poderia ser. Agora, reforçando, só vai ser presencial, previsão de fevereiro ano que vem, com todo mundo vacinado, com todo o público vacinado e com as coisas voltadas à normalidade, né? Aí, nesse cenário, imaginamos que as aulas no IFE já vão ter retornado. Não, ninguém vai ter que sair se tiver ainda um cenário de pandemia, um cenário de não esteja seguro. Seria presencial somente nesse formato. Agora, se vocês construírem uma proposta bem feita de um curso EAD usando uma plataforma do Moodle ou qualquer outra para lecionar, também não vejo problema não. Façam um projeto bem feito e definam aí como é que vai ser. Ok? Qualquer dúvida, vocês mandam aqui no chat do Teams. Tem meu e-mail, tem meus contatos. Qualquer coisa vocês entrem em contato, então. E aí, como eu falei, essa disciplina só tem 5 encontros. Então, foi esse encontro que eu quis fazer separado para falar sobre a disciplina. E os demais encontros é quando vai ter a apresentação do projeto próximo. A professora Lídia vai passar os detalhes para vocês. Vai ter a apresentação do projeto. Mas nesse momento vocês definem o tema, incluindo algo de tecnologia assistiva, reorganizam os grupos, reorganizem os grupos. O Daniel, que não é dessa turma, o Leandro já vi que está enturmado já, mas o Daniel Lucas, né, que não é dessa turma, procure ver logo com qual colegas você consegue se organizar, ou você pense em fazer uma proposta, só que isso vai ter mais trabalho, né? Em fazer isso sozinho, teria que escrever o projeto todo, né? Então, melhor é que você tente se enturmar com alguém aí, alguém da turma, e tem algum grupo. Então,
O primeiro processo é montar o grupo, reorganizar os grupos, revisar o tema e fazer aquela justificativa ali sobre o tema, porque você acha que aquele tema é relevante, porque está escolhendo esse tema. Belezinha? Qualquer dúvida, vocês me procuram. Qualquer coisa eu posso participar de alguma aula com a professora Lívia, mas a princípio eu estou me programando para participar somente da aula de apresentação do projeto. A ideia aí, só para... Deixa eu ver aqui como é que ficou o cronograma mesmo. Deixa eu passar para vocês aqui. Pronto, vocês apresentariam os projetos no dia 25 de novembro, daqui a pouco mais de um mês. Então, muita de vocês já tem o projeto quase todo pronto, só incluir um pouco sobre inclusão digital. Só que vai ter o formato do projeto, né, que vai ser passado pela professora Lilian, onde ele pede que vocês utilizem, vamos pedir que você utilize aquele formato, que é o formato que é utilizado para cadastramento do projeto como projeto de extensão. Aí, para que possa gerar o certificado, como eu falei de você, de extensão, vocês precisariam disso. Então, 25 de novembro, a parte de apresentação dos projetos, o dia que está pronto, e no finalzinho do ano, antes da recesso de Natal, dia 11 e 16 de dezembro, a apresentação dos mini-cursos, que é preparar a apresentação dos planos de curso, que é você fazer o detalhamento do que vai ser ensinado. Aí vamos passar o modelo. Vamos passar tanto o modelo do projeto como o modelo do plano de curso para vocês. Depois que vocês entregarem os projetos, vocês vão receber o modelo para o plano de curso e aí vamos elaborar o plano, que é um resumo do que vai ter na aula. Pronto. E agora eu acho que é um tchau mesmo. Tem mais informações para passar, não. Vou parar a gravação.